Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração nesta manhã de domingo. E como sempre, Deus cuida de você. Como sempre, Deus quer que você se ame, se sustente, se alimente, para que Deus possa ver você forte, corajoso, para cuidar de quem precisar, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra forte nos nossos corações. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 6, eita glória! João capítulo 6, versículo 32 em diante. É tão gostoso ler os evangelhos, né? O Senhor Jesus Cristo fala diretamente aos nossos corações. Então é muito gostoso ler também os evangelhos, a Bíblia toda, né? Amo a Bíblia toda, né? E hoje o tema da nossa palavra de hoje, da palavra que o Espírito Santo tem aos nossos corações, é matar a fome e saciar a sede. Matar a fome e saciar a sede. Eita glória! Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, me usa poderosamente e usa os teus filhos também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo te use, unja os teus ouvidos e mente e coração, e o Espírito Santo me use como instrumento para falar com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e você é a igreja também. Amém? Queridos, o que Jesus está falando aqui no capítulo 6, versículo 22 em diante? Uma multidão sempre estava seguindo Jesus. E havia momentos em que essa multidão estava literalmente faminta fisicamente, de pão físico. E Jesus, como poderoso e filho do Deus da providência, né? De Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus que tira de onde não tem, o Deus que multiplica o pouco, o Deus que traz à existência aquilo que não existe, o Deus que faz o impossível acontecer. Jesus estava sempre ali alimentando com pães e peixes, sempre uma multidão faminta. Mas aquele alimento que aquela multidão recebia era um alimento temporário, porque o organismo físico iria fazer todo o processo que ele tem que fazer, o nosso organismo, o organismo daquele povo, e aquele povo voltaria a ter fome e a ter sede novamente. E aí então, a multidão ela continua, né, seguindo Jesus, e chega uma hora então que a multidão começa a discutir ou a falar com Jesus, né? Sempre tinha aqueles que queriam aguçar Jesus para ver se pegava Jesus em algum deslize, e sempre tinha aqueles que queriam aprender um pouco mais. E aí então eles começam a dizer para Jesus, o que faremos para executar a obra de Deus? E Jesus responde, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou, que Deus enviou. E ele disse, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E eles começaram a dizer para Jesus, olha, os nossos pais comeram maná no deserto. Em outras palavras, Moisés era um grande profeta, e Moisés não deixou os nossos pais passarem fome, não. Então como é que a gente vai fazer o reino de Deus? Como é que a gente vai sobreviver? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eles estavam preocupados com a sobrevivência humana deles. Mas o alvo de Jesus, o objetivo de Jesus,
além da sobrevivência humana, porque se Jesus não se preocupasse com a nossa sobrevivência humana, Jesus não mataria a fome e a sede daquela multidão, né? A primeira multiplicação dos pães, né? Quase mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E a segunda multiplicação, né? 7 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, se Jesus não se preocupasse com a gente, ele não nos prosperava. Ele não nos mantinha o pão nosso de cada dia. Oramos o Pai Nosso, hoje cantamos o Pai Nosso. Pão nosso de cada dia que nos dá. Jesus se preocupa com isso. Jesus se preocupa em você ter uma casa para morar, uma roupa para vestir, em você ter comida para comer, em você ter uma orientação médica para a sua saúde. Mas o principal objetivo de Deus em Jesus Cristo é você não ter fome espiritual. Você não ter sede espiritual. Porque da mesma forma que o meu corpo e o seu corpo precisa se alimentar várias vezes por dia, a nossa alma, o nosso espírito também precisa se alimentar várias vezes por dia. De preferência se alimentar o tempo todo. Espírito obeso, alma obesa, é só quem se alimenta de pecado. Fica inchado, fica cheio de si, né? Não aguenta mais, né, realizar a obra de Deus. Por quê? Porque se alimentou tanto do pecado, que ficou obeso, gordo espiritualmente, sem nenhum preconceito, porque essa gordinha que adora e louva ao Senhor, tem cuidado da saúde dela. Mas fica um obeso mórbido espiritual de tanto se alimentar de pecado. E aí Jesus vira para aquele povo e diz assim: olha aqui, o vosso pai Abraão, Jesus diz para eles assim, Moisés, na verdade, pai Abraão é outra mensagem que eu preguei. Moisés, na verdade, não vos deu pão do céu, não. Não foi ele que sustentou os seus pais, os seus antepassados. Não, vocês não estão certos. Moisés não vos deu pão do céu. Mas o meu pai vos dá, eita glória, o verdadeiro pão do céu. Jesus queria falar, do mesmo jeito que o meu pai fez cair maná para alimentar o povo no deserto, neste exato momento, independente do corpo físico de você estar saciado, a alma está faminta. A alma está sedenta. E o meu pai, novamente, ele que é sobrenatural, ele que é poderoso, ele que é amoroso, ele vos envia naquele momento presente. E o Espírito Santo está dizendo aqui agora, o nosso Pai, que é poderoso, te envia neste momento o verdadeiro pão do céu, para que você nunca mais, para que a tua alma, o teu espírito nunca mais tenha fome. Como o país estava faminto, como o Brasil, vou falar do Brasil, mas tem vários países espalhados pelo mundo também, pelo planeta Terra, mas como o Brasil estava faminto de justiça, estava faminto de ver, né, a seriedade, um governo sério, um governo que tenta, né, porque não depende só, né, do presidente da República, mas que tenta ajudar a população. Quanta fome! E agora, de uma certa forma, uma parte desta fome de justiça, né, desta fome de quanta corrupção, né, essa fome de não corrupção, uma parte desta fome já foi saciada em nós. Já não há mais em nós tanto aquele desespero que havia nos governos passados, onde tudo era incerto, onde a família não era respeitada, onde a família não era honrada, onde as nossas crianças estavam sendo ameaçadas na sua identidade, da identidade em que Deus as criou. E hoje, uma parte dessa fome foi saciada. Mas eu quero falar da fome, da sede que tem dentro do ser humano,
que às vezes o ser humano não sabe nem o que é. É uma tristeza, é uma angústia. Às vezes você até vai para a igreja, você canta, você bate palma. É extraordinário que às vezes você faz parte do ministério de louvor, você é o ministro do louvor, você é o pastor que prega, o obreiro que prega, você é o diácono, o recepcionista que cuida, você é o músico que toca, o ministro que dança, né? O rapaz que fica lá operando som, ou a menina, sei lá. Mas acaba o culto, você volta para casa e parece que a tristeza não foi embora, o vazio continua. É porque talvez você está se alimentando do alimento errado. Talvez você está se alimentando do título que você carrega. Talvez você está se alimentando da posição que você ocupa dentro da igreja. Talvez você está se alimentando da posição que você ocupa no seu trabalho. Talvez você está se alimentando do seu ego. Talvez você está se alimentando, né, do seu eu acho, do meu jeito. Talvez você está se alimentando de músicas, até mesmo gospel, evangélicas, cristãs. Talvez você está se alimentando demais de pregações, de orações. Pastora, está errado? Não, não está errado. Não está errado você se alimentar de músicas que adoram e glorificam o nome de Deus. Não está errado você se alimentar da palavra, de mensagens pregadas. Não está errado de você se alimentar de jejum e oração. Mas se o pão do céu não for o prato principal, nada disso vai funcionar. Eu fui num restaurante uma vez. Eu gosto de churrascaria, né? Churrascaria é melhor. Mas eu fui num restaurante uma vez em que eles iam trazendo aos pouquinhos, né? Trouxeram a salada, um pouquinho assim, eu comi. Ainda bem que trazem várias coisas, né? A gente tava num grupo de amigos. Aí trouxeram a salada, eu comi um pouquinho. Aí daqui a pouco trouxeram mais um negocinho lá, eu comi um pouquinho. Aí daqui a pouco trouxeram mais um negocinho. Eu olhei para um pastor amigo meu que tava lá dentro. Ainda bem que vem vários negocinhos, né? Que é tão pouquinho. É tão pouquinho, ainda bem que vem vários negocinhos, né? E aí, de repente, quem nos convidou disse assim: agora vamos servir o prato principal. Ah, fiquei feliz da vida, porque a saladinha não preencheu. Porque os outros negocinhos não preencheu. Eu falei, agora o prato principal. Eita glória! A gente que gosta de comer, né? Meu Deus do céu, falei, o prato principal. Aí trouxeram, né, um prato, já vi vindo, dava Deus, os garçons chiquérrimos, trazendo aqueles pratos grandes. Eu olhei pro pastor, meu amigo, e falei, eita glória, é agora. E aí trouxeram, tava lindo o prato, amados. Tinha um creme de camarão, com não sei o que, o negócio lá que eu não me lembro o nome agora, um creme de camarão, uma pequena porção de um arroz, que não é o nosso arroz, não é cepé, né? Não é, era um outro arroz, tá muito bonito, uma porção de arroz, né? Aquele creme ali, um pedaço assim, de uma carne do lado, o prato desse tamanho, o prato principal, porque assim, mas era o prato principal. A salada estava deliciosa. O caldinho que trouxeram, maravilhoso. Os croquetes, os negócios lá que trouxeram, divino. Mas não era o prato principal. Quando veio o prato principal e que eu dei a primeira garfada no prato principal, eu falei, gente, isso é bom demais. Aquele creme de camarão com não sei o que tava lá, gente, manjar dos deuses, de Deus, né, que a gente só tem um Deus, de Deus, aquela carne, meu Deus e meu Pai, aquele arroz, que eu não sei que arroz é aquele, era pouco, não foi suficiente. Aí quando a gente saiu dali, eu falei, vamos comer um prato principal numa churrascaria, pelo amor de Deus. Aí saiu eu e um grupo de amigos e fomos para a churrascaria e lá tinha o prato principal. Eita glória! Tinha costela,
costela, tinha carneiro, tinha rã, tinha tudo. E o prato principal, eita glória! Às vezes, amados, o reino de Deus é parecido com esse restaurante chiquérrimo que eu fui, que eu profetizo sobre a tua vida pra você ir. Fala, quero não, pastor. Fala aí, quero não. Eu profetizo churrascaria, eu profetizo churrascaria na sua vida. Então, o reino de Deus é assim. Vai vindo os pratos primeiro. Vem o louvor, pode ser a salada, que é bom, te enche um pouquinho. Aí depois vem a oração, que pode ser o caldinho. Bom, que caldo grosso, né, gente? Bom, sustenta. Depois vem os quitutes, né, os croquetes, sei lá o nome que se dá, aquela comida que eles dão lá. Vem que a palavra, delícia, né? Mas o prato principal, ele tem que ser principal, que é o pão do céu. O pastor não pode te dar o prato principal. O ministro de louvor não pode te dar o prato principal. O diácono não pode te dar o prato principal. Marido, esposa, filho, mãe, pai, patrão, presidente da república, governador, prefeito, deputados, vereadores. Não. Namorados, namoradas, noivos, noivos. Não, ninguém pode te dar esse prato principal. Porque esse prato principal, que é o pão da vida, chamado Jesus Cristo de Nazaré, você tem que querer esse prato principal. E quando você aceitar este prato principal e comer literalmente este prato principal, que é Jesus Cristo de Nazaré, essa tristeza, esta fome de alegria, esta sede de misericórdia, essa sede de justiça, essa fome de amor, essa fome de compaixão, essa fome de reconhecimento, essa fome de honra, tudo isso nunca mais você terá. Porque Jesus Cristo, que é o pão da vida, ele é o prato principal. E ele veio para matar a tua fome de justiça, a tua fome de perdão, a tua fome de alegria, a tua fome de felicidade, a tua fome e ele vai te preencher e você vai passar a ter tudo isso e nunca mais terá fome e terá sede. Mas você tem que querer esse Jesus. Você não ligou essa tela agora, seja do celular ou da TV, aqui no meu Facebook ou no meu canal, à toa. Você ligou porque você tem fome. E você já percebeu que a igreja, o louvor, a função que você desempenha, o casamento, os filhos, os netos, eles não são o prato principal. Eles são colocados na mesa por Deus, pelo mesmo cozinheiro que faz o prato principal, mas não é o prato principal. O prato principal que mata a tua fome, que mata a tua sede e faz você enxergar a vida como uma vida de esperança e certeza de vida eterna, é Jesus Cristo de Nazaré. E ele já te foi oferecido na cruz do Calvário. Você só tem que pegar e se alimentar.